as redes são processos de comunicação. Então, dessa forma, elas podem atuar no processo pedagógico, nas relações que se estabelecem entre alunos e professores. Nós temos hoje metodologias ativas, por exemplo, que estão direcionadas fundamentalmente para essa relação pedagógica entre alunos e professores, mas as redes também podem atuar facilitando o diálogo da comunidade com os gestores. No texto, especificamente, a gente se centra na questão da educação à distância, como uma forma dessa educação ser praticada, facilitada pelas redes de comunicação. E aí a gente poderia pensar basicamente em dois aspectos fundamentais que as redes facilitam. Ao facilitar o diálogo entre a gestão e a comunidade, as demandas da comunidade ficam mais visíveis para os gestores. Então é possível ter um melhor diálogo frente a essas demandas, ver quais são os limites, quais são as possibilidades de atendimento dessas demandas no processo educativo. Por outro lado, o texto também chama atenção muito especificamente para a questão da responsabilização que a rede permite. Ou seja, conforme a comunidade pode visualizar todas as ações da administração, ela pode se responsabilizar nesse processo. É aquilo que nós chamamos de accountability. Então, este processo também é facilitado pelas redes de comunicação, por esse atuar em rede. Para que a gente pense as redes no Brasil, nós temos que pensar que nós estamos em uma sociedade de consumo e que o preço deste funcionar em rede deve ser ou pago pelas escolas que têm condições de enfrentar os custos da rede, ou por políticas públicas que financiem efetivamente a entrada dessas escolas na rede. A internet no Brasil é muito cara, então nós temos que pensar como efetivamente todas as escolas poderiam funcionar nessas redes de aprendizagem, nessas redes de gestão. Certamente, três questões se colocam como fundamentais quando a gente pensa a democratização da rede. A primeira delas diz respeito ao acesso, ou seja, esse sistema só funcionará de uma forma mais democrática se todas as pessoas tiverem acesso à rede. Então, o que antigamente nós víamos chegando à casa do cidadão, água, luz, asfalto, hoje, para além desses direitos que todos os cidadãos têm, deveríamos ver chegar à casa do cidadão também um ponto de internet. Então, universalizaríamos, de uma certa forma, o acesso das pessoas às redes de informação. O segundo aspecto é que, depois do acesso, as pessoas devem se apropriar dos conteúdos que existem na internet. E esse exercício de apropriação faz parte do repertório que a educação presta ao cidadão. Então, só como exemplo, um cidadão que saiba uma língua tem um determinado acesso a um conjunto de informações. Outro cidadão que saiba falar, ler duas línguas, ele vai ter acesso a um conteúdo muito maior de informações. Se essas duas condições estiverem atendidas, uma terceira situação pode ser enfrentada
de forma mais visível. Ou seja, aquilo que nós chamamos lá atrás de accountability é possível quando as pessoas, além do acesso, além da apropriação, estão diante de uma gestão democrática, ou seja, aquela gestão que está disposta a dialogar. Então, se a comunidade da escola e os administradores da escola, funcionando em rede, estão dispostos a trocar informações, a se responsabilizar pelos processos, enfim, a fazer uma gestão democrática dentro da rede, dentro da escola e entre outras escolas, é possível a gente pensar que esta rede faça diferença para cada aluno, para cada professor, para cada gestor. Então aqui nós teríamos, na verdade, uma escola efetivamente funcionando democratizada em rede.